Olá, meu nome é Débora Cabral, sou terapeuta ocupacional e especialista em musicoterapia. Hoje vamos falar sobre um assunto super importante e espero muito que você coloque dentro aí da rotina da sua casa, porque isso é muito importante. Vamos lá ver o que é. Vou falar sobre duas coisas nesse vídeo. A primeira é sobre rotina, então vamos lá. Eu nunca falei pra vocês especificamente sobre como exatamente você pode montar. Hoje eu vou mostrar pra vocês um dos modelos de como fazer rotina. E esse daqui, pega um papel branco ou papel com linha, você escreve lá em cima, escreve o título. Aqui tá espelhado, mas vai ficar rotina da casa. Aí lá no primeiro espacinho, no primeiro, você vai colocar todos os horários redondos. Ou então começa por horário quebrado. Por exemplo, se você acorda às 6h30 da manhã, você coloca lá em cima 6h30, 7h30, 8h30, 9h30. E aí você vai colocar até lá no final. Você vai dormir que horas? Às 22 horas? É 22 horas que você costuma ir pra cama? Você vai escrever todos os horários aqui até lá no final. Então, vamos supor, aqui 6h30 é a hora que você acorda e logo depois a primeira criança da sua casa acorda. Vamos supor 7h30 ou 7 horas. E aí, o que significa isso? Que essa hora vai ser a hora do café da manhã. Café da manhã, depois de tomar o café da manhã, vai escovar o dente, e aí assim vai. Que horas que começa a fazer as coisas dentro de casa mesmo? Depois que tomou o café da manhã, a criança sabe o que vem depois do café da manhã. É importante que a criança saiba essa rotina para você dar um crédito para ela de diminuir a ansiedade durante o dia a dia, principalmente em momentos onde a rotina fica bagunçada, por exemplo, em momentos de quarentena, onde todos devem ficar em casa e não tem mais aquele momento de ir à escola. Mas que horas que então o que seu filho vai fazer durante o período da manhã e o período da tarde? É importante que ele tenha ocupações para que isso gere menos ansiedade, ele vai ficar menos agitado e ele vai compreender melhor aquilo que se segue na casa e você não vai dar chance para criar discussões. Por quê? Porque ele vai estar tranquilo, ele vai saber o que tem na sequência. Então, se seu filho sabe ler, ou então você vai mostrar para ele que existe uma sequência que vai ser seguida, e vamos supor assim, ele vai fazer atividades, no começo ele vai pintar, ele vai fazer dever de casa. Vamos supor que à tarde é hora de ir para a escola, mas aí à tarde mudou. À tarde você vai colocar que ele vai fazer momentos de leitura, momento de criatividade de jogos, momento de repente, às 16 horas é o momento dele de assistir uma televisão. 16 horas é o momento de assistir televisão, é aquele momento que ele vai assistir televisão. Se você por acaso der alguma obrigação para ele às 10 horas da manhã e ele não cumprir, ele sabe que se ele não cumprir, ele não vai ter televisão às 16 horas. Então, lembra que as obrigações, eu já comentei em algum vídeo aqui que as obrigações, elas são necessárias para as crianças a partir do momento que ela tem compreensão do que você está dizendo. Isso significa que, mesmo que a criança de 1 ano, ela não saiba, não tenha uma extensão enorme de vocabulário, ela sabe que ela tem que guardar os brinquedos que ela usa e você vai ajudar ela a fazer isso. Então, o que isso significa? Que se às 10 horas ela não guardou os brinquedos, às 16 horas ela não vai poder ter televisão. E aí, o que você vai fazer? Você precisa ter a rotina para orientar ela e para ela saber que se ela não fizer aqui, esse daqui, ela não tem aqui. É uma questão de consequência. Se você fez, você ganha. Você não fez, você não ganha. E isso vai estar incluído na rotina dela. É um passo a passo. Primeiro precisa acontecer aqui para chegar aqui embaixo. A mesma coisa com a nossa vida. Nós, no nosso trabalho é dessa maneira, na nossa vida é desta maneira, e as crianças precisam entender que a vida é desta maneira e saber lidar com as consequências do fazer e não fazer. Fica por aí, vamos pro próximo tópico. Incluído nesse tópico, rotina, tem um tópico que é super importante, que é a leitura. Mas antes disso, eu quero falar sobre os benefícios que a leitura traz, tanto de contação de história, como o ato de realmente ler as palavras que estão escritas no livro. O primeiro grande benefício é aumenta a concentração. O segundo, desenvolve a compreensão. Terceiro, incentiva o lado criativo e imaginação. Quarto,
aumenta o vocabulário. Quinto, desenvolve a leitura. Sexto, promove o conhecimento e os sentimentos dos sentimentos e das emoções. Sexto, melhora na escrita. Sétimo, amplia a visão de mundo. Oitavo, amplia a visão de nós mesmos. E nono, contribui para o pensamento crítico e leitura do mundo. Quantos benefícios se tem com o hábito de leitura? Então, eu quero te incentivar a colocar na sua rotina, pelo menos 15 minutos que seja, para você tentar criar esse hábito dentro da sua casa, com os seus pequenos. A leitura. Agora fala assim: meu filho não fez nem um ano ainda. Meu filho tem 4 anos, mas ainda não aprendeu a ler. Ou então, meu filho já lê, não tem o que fazer. Não, tem sim, tem sempre o que incentivar, tem sempre que incentivar a leitura, e isso faz diferença na vida da criança. E eu vou te dar algumas dicas sobre o que fazer para cada idade. Então vamos lá ver o que é. Crianças que estão naquela fase de 0 a 1 ano de idade, elas não sabem ler ainda, mas elas sabem explorar. Então, livrinhos de borracha são muito importantes porque elas vão explorar, vão manusear, vão fazer aqueles sonzinhos. E aí, quando elas fizerem sonzinhos, você dá os sonzinhos para ela. Olha, a vaca! Mu! E aí você vai instigar a criança a fala, ao falar e a desenvolver aquilo que é do nome, imitar sons e fazer reações diante daquilo que o bebê apresenta, e você dá aquela pausa para ver se o bebê quer que você continue a mostrar o que tá a ele, que ele mostra o que tá no livrinho, ou você mostrar o que tá no livrinho e criar aí essa relação de conversa por causa do livro. As crianças de 1 a 2 anos de idade. As crianças de 1 a 2 anos de idade, incentiva seu filho a escolher que livrinho que ele quer ler. Que livrinho que ele quer ler naquele momento. É o livrinho do A Princesa e o Sapo? Então tá bom, vamos ler o livrinho da Princesa e o Sapo. E aí vocês vão... você pode contar a história pra ele, depois você pode pedir pra ele te contar a história. E aí vocês vão fazendo sons, vão fazendo entonações diferentes, vai sorrir, vai apontar, você faz perguntas sobre a história, a criança vai te apontar e isso vai criar um outro tipo de repertório naquele momento na vida da criança. Além de acrescentar vocabulário, você criar uma interação, uma correlação entre aquilo que ela aprendeu, daquilo que ela ouviu e daquilo que ela repetiu, e vai nomear e demonstrar ações daquilo que aconteceu na história. Super bom! Com as crianças de 2 a 4 anos de idade, você pode explorar mais outras áreas do contação de história e de leitura de história. Então, você pode usar as imagens do livro e fazer com que a criança responda perguntas, ou você pode fazer algumas pegadinhas para as crianças. Por exemplo, vamos ver a história, por exemplo, dos 3 lobinhos e o porco mau. A criança vai falar... Aí você vai dar a chance para a criança te responder adequadamente aquilo que você acabou de falar, ou então você vê que nível de atenção que a criança está naquele momento. E aí você pode dar espaço para a criança fazer pergunta, para a criança de repente contar a história do jeitinho dela, daquilo que ela entendeu, da forma que ela quer fazer. Às vezes a criança vai querer mudar a história e vai dar um outro final para ela, mas é sempre importante incentivar a criança a contar aquela história que ela já ouviu e já sabe, e de repente associar isso a sentimentos que foram gerados dentro do coração dela e aquilo que acontece na vida real que pode estar relacionado com a história do livrinho. Com as crianças de 4 a 6 anos, a gente pode incrementar mais algumas coisas nesse momento de leitura. O que é importante fazer? É importante conversar de forma espontânea sobre aquilo que está no livro e realmente ler tudo o que está escrito no livro. Por quê? Porque você vai proporcionar um aumento de vocabulário ali para a criança, porque às vezes vai ter alguma palavra que ela não conhece e ela vai aumentar no vocabulário dela essa palavra por causa do que está escrito realmente no livro. E aí, você informa a criança que você está realmente lendo o que está escrito no livro. Aponta onde você está lendo, faz aquela sequência com o dedo, incentiva a criança a fazer a sequência junto com você e ela vai fazer esse acompanhamento visual e vai ser outro tipo de conexão nervosa que vai acontecer aqui dentro. Isso é super bom. E aí a criança vai acompanhar, vai entender que você realmente está
lendo palavras e aquilo tem uma sequência e a criança vai poder acompanhar visualmente as letras. Fase de 6 a 8 anos. Geralmente as crianças já estão naquele período de alfabetização de 6 a 8 anos de idade e várias já sabem ler. Então é importante que você encoraje o momento de leitura com a criança e encoraje para que ela leia um livro e saiba interpretar o que está escrito naquele livro. E aí é importante que, além do ler, de repente você deu alguma coisa que tem algum aspecto moral envolvido. Dê o livro a ela, espere que ela leia, medite, pense sobre aquilo que ela leu e te conte sobre aquilo que ela aprendeu daquele livro, o que ela tirou de bom daquele livro. Converse com seu filho sobre aquilo que o livro expõe para ela, qual é a intenção daquele livro, qual é a intenção daquela história, e aí, de repente, quem sabe vocês montam um cantinho da leitura para proporcionar um ambiente mais agradável, confortável nem tanto assim para dormir, mas que seja agradável para a leitura, prazeroso. Dos 9 a 10 anos de idade, a criança já deve saber ler, a criança provavelmente já tem um vocabulário muito mais extenso e ela já tem aspectos de independência bem mais específicos do que crianças menores. Então é importante que ela já tenha uma rotina de leitura. Caso seu filho ainda não tenha uma rotina de leitura, vamos começar isso aos poucos, porque para criança maior é um pouco diferente. Mas vamos começar isso aos poucos, não começa com momentos exagerados para a criança poder realmente se sentir à vontade em fazer isso e seja agradável. De preferência, deixe que ele leia para você, de repente, uma história, proporcione um ambiente onde ele vai estar como o líder daquele momento e aí ele vai, de repente, se sentir mais encorajado a ter esse momento de leitura. Então, incentive os gostos dele sobre a leitura, mostre aquilo que você tem interesse, aquilo que você acha que seria interessante para ele, mas também deixe que ele exponha aquilo que ele tem de interesse. E não se esqueça, ir ao museu, ir à biblioteca faz grande diferença. Se vocês puderem fazer qualquer tipo de passeio literário, vai ser muito bom. Outra coisa muito importante é você ser exemplo dentro de casa. Não adianta a gente falar de uma rotina para o filho se você, papai ou mamãe, ou você cuidador, não faz isso. É importante que você seja um exemplo, porque as crianças são câmerazinhas dentro de casa, elas vão imitar tudo aquilo que você faz. Então, se você não lê, provavelmente a sua criança não vai ter aí um grande incentivo de leitura. Então, é importante que ela te veja lendo, porque o famoso ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ela precisa ver o que você faz, para ela fazer o que você faz. Então, eu queria deixar isso para vocês, tá bom? Quero que vocês se sintam encorajados. Qualquer coisa, só falar comigo, comenta aqui embaixo ou manda um direct para mim. Não se esqueça de se inscrever no Instagram, tá bom? Manda um direct lá. E é isso aí, gente. Tchau!